Amém, irmãos? Quem tem fé aqui? Glória, aleluia. Como que está a sua fé? Aleluia. Então, se você tem fé, mais de 80% você já adquiriu. E esta tarde quero compartilhar com os irmãos uma palavra. A fé de Abraão é a fé que transforma. Eu gostaria que você abrisse no primeiro momento em Romanos capítulo 4, versículo 3. Boa tarde também aos irmãos que estão neste momento acompanhando pelas redes sociais este culto de adoração, culto de celebração aqui na comunidade de Tissade, que você fique até o final para ouvir aquilo que Deus tem para você nesta tarde, amém? Romanos capítulo 4, versículo 3. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Pois o que diz a Escritura, ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Amém? Oremos. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, Pai, nós vamos compartilhar desta palavra, palavra de fé, Pai. Que o Senhor venha meditar ao nosso coração, Pai amado, falar poderosamente, e que tudo que aqui for ministrado, Pai, fique gravado, para que nós possamos meditar na Tua palavra dia e noite, e que o Senhor venha, Pai, nesta tarde, me usar como boca profética, e tudo aquilo, Pai, que for do homem, que eu esqueça, que eu calo, e que o Teu Espírito Santo esteja aqui, Pai amado, ao meu lado, somente, Pai, para eu ministrar aquilo que o Senhor deseja e almeja para a Tua igreja. E assim, Pai, agradecido eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Podeis assentar, mas eu gostaria também que você já, mesmo sentado aí, deixe a sua Bíblia aberta em Gênesis 12. Irmãos, nós sabemos que Abraão é o pai da fé. Amém? Mas que fé era esta? A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra de quem? De Deus. Está lá em Romanos 10, 17. Então Abraão ouvia a voz de Deus e as palavras do Senhor eram a base da sua fé. E confiando nas promessas de Deus, ele direcionou a sua vida. À medida que o Senhor falava, ele e aumentando a sua fé. E assim somos nós também. A nossa irmã acabou de dar um testemunho aqui da fé que ela tinha. Aleluia. De encontrar o filho. O filho saiu daqui sem rumo, sem destino, não falou para onde ia. E simplesmente ela sentia, imagine uma mãe aflita, coração apertado, querendo saber notícias do seu filho. Será que ele está bem? Será que ele está vivo? Muitas vezes até poderia ter passado isso em sua memória. Mas ela teve fé. Ela não recorreu, eu vou na delegacia para ver se eu faço uma busca, eu vou nos hospitais. Não, eu vou procurar em Deus. Aleluia. Vou buscar em Deus. E assim ela fez, ela teve fé para isso. E aí Deus pega e abençoa a vida dela. Para que o Espírito Santo foi até onde ele estava. Ele foi lá, visitou, tocou no coração dele, e ele acabou entrando em contato com ela. E assim foi com Abraão também, à medida que o Senhor falava com ele, a sua fé era alimentada e mais confiante se tornava. E como que é a fé de Abraão? Então nesta tarde nós vamos refletir nisso. Vamos refletir sobre as palavras que Deus deu a Abraão, sobre as quais firmou a sua fé. E é isso que nós temos que entender e sair daqui fortalecido. Até um chavão que todos usam. Eu não sei como você entrou, mas eu espero que você saia daqui com a sua fé renovada.
cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Oh, glória. Está passando por luta? Tem alguém passando por luta aí? Aleluia. Olha que igreja abençoada, só uma meia dúzia só. Nós enfrentamos lutas diárias. Agora imagine Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus. E segundo os historiadores, esta cidade era uma cidade próspera para aquela época. Abraão tinha lá sua casa. Abraão era um homem bem-sucedido, tinha bens. E de repente ele ouve uma voz: saia da sua terra. Está lá em Gênesis 12, versículo 1. Saia da sua terra. Então a primeira coisa que Abraão, era Abrão ainda. A primeira coisa que Abrão teve foi fé para renunciar. Imagine, você está bem instalado na sua casa. Você está em tudo do bom e do melhor. E de repente Deus chega para você e fala assim: Célio, saia da sua terra. Imagine. E foi assim que Deus fez conosco também. Nós estávamos confortáveis, não estávamos, Mário? Aí de repente Deus fala para nós assim: olha, saia de onde vocês estão. Aleluia! E vão para o lugar que eu lhe mostrarei. Aleluia! E nós vimos para cá. Você lembra, Mara? A primeira célula. Choveu uns 2 dias antes. Cheguei aqui, bati o carro por baixo, pernilongada. Eu pensava assim: meu Deus, o que eu estou fazendo neste lugar? Mas bastou começar a célula. E Deus pegou e falou assim: e aí, Leonardo? Eu falei: aqui é o nosso lugar. Sabe, foi assim. Abraão renunciou, a primeira palavra de Deus para Abraão foi sobre a renúncia. O Senhor o mandou sair da sua terra e do meio da sua parentela. Isso significa deixar o quê? A sua área de conforto. Aleluia! E partir para um lugar aonde? Ele não sabia. Hoje é fácil, se Deus chega para um de nós aqui e fala assim: olha, vocês estão instalados aqui. Aleluia! Mas saiam daqui e vou levar todos vocês para Miami. Miami, aleluia. Ele está mostrando já o lugar. Mas para Abraão, Deus não mostrou nada. Falou assim: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. Aleluia! Como que passaria na sua cabeça? Jesus. Para onde que Deus vai me mandar? Será que eu vou ser tão obediente para ter essa renúncia? Muitas pessoas querem ter mais fé, porém não estão dispostas a renunciar. Aleluia! Muitas pessoas querem a bênção, aleluia, mas não querem o abençoador. Muitas pessoas querem o quê? Flertar, apenas paquerar com Jesus. Mas Jesus, ele não quer te paquerar. Ele quer um relacionamento sério. Sabe então, irmãos? E foi assim que Abraão deixou a terra de Ur em busca da sua promessa. Foi preciso fé para fazer uma longa caminhada por lugares desconhecidos. A cada horizonte que ele olhava, meditando onde seria a terra da promessa, até que o Senhor um dia lhe mostrou. Agora imagine, saindo do conforto da sua casa, e ali ele passando chuva, enfrentando chuva, frio, mas ele foi perseverante. Então, para ter mais fé, você estaria disposto a renunciar? Glória a Deus. Nós temos que renunciar muitas coisas, irmãos. Essa tarde linda, bonita, aí você teve que renunciar.
de estar passeando, de estar dando uma volta, assistindo uma televisão, descansando dentro de casa, para estar aqui na presença do Espírito Santo de Deus. Então você renunciou, e Deus se alegrou com você. Então, se você teve fé para vir até aqui, e se você buscar com fé, você vai ter uma semana próspera e abençoada. Porque muitas vezes nós pensamos assim, eu não vou na igreja hoje, eu vou descansar, domingo, segunda-feira começa o dia a dia aí, vai ser turbulento, eu sei que vai ser. Aí a pessoa não vem. E aí, aquela semana torna-se mais cansativa ainda. Mas quando a gente busca Deus em primeiro lugar, hoje é o primeiro dia da semana, Deus carrega as nossas baterias, nos dá força, que quando você olha assim, meu Deus, enfrentei tanta tempestade essa semana aqui, mas estou tranquilo. Por quê? Porque nós colocamos Deus em primeiro lugar. A segunda palavra aqui, a segunda palavra de Deus para Abraão foi sobre o seu caráter. Ele diz lá em Gênesis 12, versículo 2, seja uma bênção. Então a segunda coisa que nós temos que ter para aumentar a nossa fé é mudar o nosso caráter. Nós temos que mudar o nosso caráter como pessoa. Glória a Deus! Mas para mudar o caráter é só andar com Jesus, é estar na presença de Jesus? Não, sim, mas mudança de caráter depende de nós. Quando nós olhamos para os 12 discípulos que caminharam com Jesus, todos eles tiveram o mesmo ensinamento. Jesus não fazia diferença de um para o outro, ele tinha intimidade mais com um, mais do que com o outro. Mas o ensino que ele deu no geral para todos eles. E quando nós olhamos para a vida dos 12 discípulos, nós olhamos para a vida daquele que o traiu, Judas Iscariotes. Teve o melhor mestre, teve o melhor líder, teve o melhor professor. Caminhava lado a lado, enxergava os milagres que Jesus fazia, e mesmo assim ele foi um mau caráter. Então o caráter está dentro de nós, irmãos. Não é a falta. Mas me abandonaram. Não. Judas teve o melhor mestre, o melhor professor, e mesmo assim ele pisou na bola. Então a segunda palavra de Deus para Abraão foi sobre o seu caráter. Enquanto caminhava em busca da promessa, a sua personalidade, ele precisou ser moldada. 2 vezes Abraão errou, dizendo o quê? Que a sua esposa seria a sua irmã. Está lá em Gênesis 12, versículo 13 a 19, e depois no capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Por isso o seu caráter precisava ser transformado por Deus. Aleluia! Sabe, irmãos, então o Senhor definiu o caráter de Abraão, que deveria ser simplesmente uma bênção. Então ele disse, seja uma bênção. Algumas versões dizem, se tu uma bênção. Mas depois Deus foi mudando, e o caráter dele foi mudando, ele quis transformação, tanto é que ele se tornou uma bênção. Então o Senhor definiu o caráter de Abraão, simplesmente para ele ser uma bênção. Ou seja, tudo o que eu falar ou fizer, teria que ser abençoado. Mas no momento em que ele mentiu, como que vai ser uma bênção se eu estou mentindo? É o que Deus fala para cada um de nós, sejam uma bênção. Que da boca de vocês saiam bênção para as pessoas. Que em vez de vocês criticarem, orem por aquela pessoa. Em vez de vocês falarem mal, estenda a mão para aquela pessoa que está caída. Foi para isso que Jesus nos chamou. Para nós sermos o quê? Uma bênção. Para ter mais fé é preciso deixar o Senhor modificar o nosso caráter. Nós fomos ministrados aqui na quinta-feira sobre o quê? O oleiro. Quem sabe o que é o oleiro? O oleiro é aquele que trabalha com barro.
E Deus é o nosso oleiro. Então, quando nós estamos meio que torto, deformado, Deus pega novamente, moe, tritura aquele barro, desmancha e faz um vaso novo. Isso que nós aprendemos aqui, irmãos. Então, para ter mais fé, é preciso deixar o Senhor modificar o nosso caráter. Precisamos procurar ser o quê? Imitadores de Cristo, como está lá em 1 Coríntios 11, versículo 1. Aleluia. Paulo diz para nós sermos o quê? Imitadores de Cristo. Mas o que a gente vê por aí é pessoas querendo imitar homens. Eu quero pregar igual aquele pastor. Nossa, eu quero até os trejeitos dele. Eles vão pegando. Mas imite a Cristo. Imite a Jesus. Para ter um caráter abençoado, Efésios 4,13 diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de outra pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia. Então, para ter fé, você precisa estar disposto a deixar o Senhor mudar o nosso caráter. Porque tem alguns que... Tinha uma música lá, Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não! Nós podemos ter nascido errado. Mas temos que deixar Deus nos mudar. Mas para isso nós temos que aceitar que Deus mude o nosso caráter. Em Gênesis 12:3, Deus fala: em você serão benditas todas as famílias da terra. Oh, glória! Deus tem uma promessa para cada um de vocês. Aleluia! E você tem fé Oh, glória! para receber esta promessa? Glória a Deus! Deus tem uma promessa, irmãos. Já imaginou? Deus tem uma promessa para mim. Ele tem uma promessa para o presbítero Josidil, para o presbítero Mário, presbítero Arino, para Gabriel, para todos que estão aqui. Deus tem uma promessa para você. Então a terceira palavra de Deus para Abraão foi uma promessa. Ele já havia renunciado à sua terra em prol do que o Senhor lhe daria. O seu caráter estava sendo forjado pelo Senhor. Agora ele já podia receber o quê? Uma promessa de Deus. O Senhor prometeu a Abraão que teria filho e uma família abençoada. Deus prometeu, mas não disse quando. Porque Deus promete. Assim como Ele prometeu para José também. Mostrou em sonhos. Mas só que Ele não mostrou. Ele mostrou a promessa. Não mostrou o processo. Deus mostrou para mim com o presbítero Mário a promessa. Nós aceitamos a promessa. Junto com vários irmãos que iniciamos esse projeto aqui, aceitamos a promessa. Só que no pacote veio o quê? O processo. E o processo dói. O processo machuca. Mas nós estamos firmes. Porque nós sabemos que tem a promessa. E assim foi com Abraão. O Senhor prometeu a Abraão teria filhos e uma família abençoada. Além disso, Ele abençoaria todas as famílias da terra através do quê? Da fé dele. E a sua fé seria tão grande o suficiente para a sua família e todas as outras serem o quê? Abençoadas. Muitas vezes buscamos fé para abençoar o quê? A nossa família apenas. Deus quer dar a Abraão a fé para abençoar todas as famílias da terra. Olha que maravilha. Talvez seja porque queremos bênção somente para as nossas casas, é que não recebemos a fé necessária para vencer os obstáculos que surgem na nossa vida.
os intempéries da vida. E a nossa fé vai diminuindo. Mas se nós tivermos o fé do tamanho de um grão de mostarda, quem foi que disse isso? Jesus Cristo de Nazaré. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para aquele monte: passa daqui para lá. E vai acontecer. Ah, pastor, mas aquele monte ali, vão mandar lá pilha comprida. Deus está dando ali, dando como referência das barreiras que surgem na nossa vida, dos problemas que temos que enfrentar diariamente. E Deus está falando: se você tiver fé, todas essas barreiras que surgirem na sua frente, fique tranquilo, eu vou planar para você. Irmãos, nós fomos abençoados domingo passado, na quinta-feira, amanheci com uma gripe, febre, derrubou. Falei: Senhor, hoje tem culto, Pai. Não consegui vir. Sexta, não consegui vir dar o curso. Sábado, falei com o presbítero Mário: irmão, sei não, hein? Fica de sobreaviso aí que em paz, pastor. Deus já tinha falado para mim e me deu até a palavra. Falei: aleluia. Aí domingo, umas 10 horas da manhã, mais ou menos, toca meu celular. Um amigo meu ligando: pastor, negócio é o seguinte, eu estou com um pouco de aterro aqui. Os senhores estão precisando renda? Falei: aleluia, o que mais nós precisamos lá para o nosso terreno, lá para a construção do prédio, é aterro. Ele falou assim: então pastor, estou mandando os caminhões lá. Falei: aleluia. Aí pensa, aí ligo para um, ligo para outro, faz um corre-corre, vão lá esperar lá para explicar aonde que é certinho o nosso terreno lá. Tentei falar com os irmãos aí, com o Cícero não consegui, liguei para a Graça. Pastor, ele foi cuidar da vaquinha, mas daqui a pouco ele está aqui. Esse homem não aparecia. Ele já estava ali no terreno ali, olha aqui, traz o caminhão para cá, dá ré, vai espalhando. Fomos abençoados. Dinheiro nós não temos, mas temos fé. E fomos abençoados. Chega na segunda-feira, mais uma ligação: pastor, tem mais um pouco de aterro, vocês querem? Falei: não precisa nem pedir, só mandar lá. E outra coisa, ontem foi empilhado, estou mandando uma máquina também para espalhar. Falei: Deus não faz a obra pela metade, Ele faz a obra completa. E Gabriel já estava querendo emprestar carrinho de mão, já disse que para espalhar a terra ali. Mas aí Deus pegou e veio mais caminhões de aterro. O terreno inteirinho já foi. Falta mais 1 metro de aterro ali só. Aleluia. Estão preocupados? Vamos baixar o alicerce? Vamos baixar, Cícero, o alicerce? Não. A obra é de Deus, Ele vai arrumar aterro para nós fazermos até em cima ali. Sabe, irmãos, então isso é fé. Porque construir um prédio de 330 e poucos metros quadrados, tendo dinheiro, é fácil. Quase R$1 milhão vai ali. Nós temos esse dinheiro em caixa? Mas o dono do ouro da prata tem. Aleluia. Aonde está esse dinheiro? Não sei. Ele vai prover. Aleluia. E o prédio ali vai ser levantado. Porque é para Jesus. É para a obra dele. Sabe, irmãos, então eu estou descansando em Deus. Eu aprendi a descansar em Deus. Então é isso que nós temos que ter. Fé para receber o quê? A promessa. Porque Ele prometeu. O terreno está ali. O projeto está feito. Falta o quê? Os recursos. Para quê? Fé para receber a promessa. Aleluia. Então a promessa do Senhor também para as nossas famílias. Mas isso precisa ser compartilhado com outras pessoas também, irmãos. É isso que nós temos que entender. Aleluia, glória a Deus. Para ter mais fé, você estaria disposto a compartilhar a promessa com outras pessoas? Não. Você está bom para mim, para você sim, você não está, problema dele. Se a minha geladeira está bem abastecida, problema se a irmã e não tem.
Com Deus é assim que funciona. Eu tenho um pão. Maria não tem pão. Eu pego o meu pão, divido com Maria. Eu tenho a metade de um pão agora e Maria tem outra metade do pão. Aleluia! Isso é ser cristão. Isso é o amor de Cristo. Eu tenho um pouquinho, meu irmão não tem nada. Então esse pouquinho, cada um vai ter um pouquinho. E pode ter certeza, irmãos, não vai fazer falta para você. Você tem que ter fé para sonhar, irmãos. Gênesis 15, 5. Deus fala para Abraão: olhe para os céus e conte as estrelas. A quarta palavra de Deus para Abraão foi para quê? Sonhasse. Você tem sonhado? Embora tivesse bem acordado, Deus o conduziu até fora da sua tenda e mandou ele contar o quê? As estrelas. Abraão, olha para o céu, conte as estrelas. E ontem estava um céu lindo, irmãos. 11 horas da noite, eu estava lá no escritório, com a janela aberta, olhei do lado assim, deu para ver o céu. Vi ali algumas estrelas. Aí fiquei imaginando, porque outro dia nós fomos pescar à noite. Saímos do culto, foi eu, o pastor Ditinho, presbítero Arino. Escuridão, breu naquela ilha comprida. Irmãos, mas quando nós olhamos para o céu, coisa linda assim, de você ver assim, aquela faixa de estrela assim, na Via Láctea, mas estrela, 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 estrela. Imagine, dois pastores, um presbítero. Qual que é o assunto da pescaria? Quando espera a maré? Falar de Deus, as maravilhas de Deus. Agora Deus chega para Abraão e fala assim: tente contar as estrelas do céu. Isso daí é a multiplicação das bênçãos que eu vou fazer na sua vida. Irmãos, então quando você estiver olhando para o céu, que você ver uma quantidade de estrelas no céu, você fala assim: eu tenho que multiplicar isso, porque são as bênçãos que eu vou receber também. Porque se Deus prometeu para Abraão, eu sou filho de Abraão, então eu também sou herdeiro desta promessa. Oh, glória! Então você tem que crer. Crer nessas promessas. Então essa foi a quarta palavra. Enquanto contemplava o céu estrelado, os olhos espirituais de Abraão foram abertos e começou a sonhar. Imaginou uma multidão de pessoas inumerável com as constelações. E quando eu vejo a quantidade de estrela também, é a quantidade de pessoas que eu vejo vindo nesta rua para adorar ao Senhor às 16 horas da tarde. Porque tem uma promessa. Mas para isso nós devemos enfrentar o processo. Então a partir daquele momento, Abraão mudou muito. Um velho de 90 anos, com os olhos já cansados, agora mesmo na escuridão da noite, tinha o quê? O brilho de um sonho no olhar. E muitas vezes nós se sentimos cansados. O maior exemplo que nós temos aqui, o presbítero Josidil. Quando ele vem aqui, ele sobe nesse púlpito, quando ele sobe nesse altar, ele abre a boca para falar de Jesus Cristo de Nazaré, os olhos dele brilham. Presbítero Arino, idem. Mas muitas vezes os jovens, me perdoem, não sei não, estou todo desanimado, será que... Gente, jovens, vocês têm aí fôlego para dar continuidade a isto aqui que Deus confiou a nós. Isso aqui vai ficar na mão de vocês. Porque se Jesus não voltar antes, Ele vai me chamar, vai chamar o presbítero Mário, Josidil, Mário, cada um de nós. Mas vocês jovens que serão levantados aqui,
é que darão continuidade até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Aleluia. Agora, se vocês não tiverem força para continuar, no dia que nós partirmos, ou Deus traz outras pessoas, porque vocês não querem herdar a promessa, ou simplesmente fecha, como muitos lugares fecharam. Mas eu creio que Deus vai levantar geração de verdadeiros adoradores, para que em vez de fechar, se expanda. Precisamos abrir Ilha Comprida, precisamos abrir mais 2 congregações aqui no Rocio, não está suportando mais o tamanho, e vamos abrindo igreja e se espalhando até os confins da terra. Então sonhe, não sonhe pequeno, sonhe alto, sonhe grande, porque o seu Deus é grande. Então não sonhe pequeno. Certa vez eu aprendi que um homem sem um sonho é um homem o quê? Morto. Os sonhos dinamizam a vida de qualquer pessoa. Uma pessoa frustrada, ela não consegue sonhar mais. Então não seja frustrado. Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, e se também devemos andar por fé e não por vista, como está em 2 Coríntios 5, 7, então precisamos aprender o quê? A sonhar. Buscar. Ai, meu sonho é ser médico, mas não tenho condições. Tenho visto tantos nas redes sociais aí, tantas pessoas que se formaram doutores, médicos, e não tinham qualificação profissional, mas eles tinham um sonho, correram atrás, buscaram e concretizaram o sonho, porque tiveram fé. Quer ser médico? Sonhe, busque. Quero ser pastor? Aleluia, precisamos de mais pastores. Aleluia. Quero ser professor? Glória a Deus. Apesar de ser uma profissão desvalorizada, temos mais uma professora ali. Não é fácil aguentar um aluno tipo Gabriel, não é verdade, professora? Glória. Eita glória, né? Mas olha, é tal da profissão abençoada, que todas as profissões passam em primeiro lugar pela mão de uma professora, de um professor. Seja o maior magistrado que for, mas ele teve que passar inicialmente por um professor. Olha que profissão abençoada. Sabe, irmãos? Então faça como Abraão. Conte as estrelas, imagine você recebendo o milagre que tanto sonha. Feche os olhos e veja o seu ente querido recebendo Jesus. Feche seus olhos e veja o seu milagre acontecendo. Feche os seus olhos e veja a sua casa. Feche os seus olhos e veja o carro na garagem. Feche os seus olhos e creia nas promessas que Deus tem para você. Sonhe, mas sonhe com Deus. Busque em Deus, que os seus sonhos acontecerão. A pessoa que tanto ama sendo curada ou liberta, visualize que essas pessoas serão curadas, elas serão libertas, mas pelo poder de Deus. Creia. Enquanto oramos, devemos imaginar somente isto. Para quê? Para fortalecer a nossa fé. Então creia. Sonhe a cada momento com o que você crê. Fé para viver em santidade. Gênesis 17:1 é a quinta palavra de Deus para Abraão. Foi sobre santidade. Ande na minha presença e seja perfeito. Para que Deus realizasse o seu propósito em sua vida, Ele precisaria santificar a sua vida totalmente ao Senhor. Sarai, sua esposa, não havia entendido a promessa sobrenatural que Deus quis, que Deus ia fazer, que quis dar o quê? Uma ajuda para Deus. Ela falou assim, não, eu estou de idade já, eu não posso ter mais filho, mas Deus deu essa promessa, então eu vou pegar o meu marido, pegar aqui a minha serva,
para que eles vão deitar, para que venham ter filhos. Ela quis antecipar algo que Deus tinha prometido para eles. Mas ela não teve tanta fé. E aí, para cumprir a sua promessa, dando o quê? Um filho a Abraão através da empregada. Está lá em Gênesis 16, do versículo 1 ao 15. E com este ato, pararam de sonhar espiritualmente para agir o quê? Carnalmente. Muitas vezes nós não recebemos porque nós deixamos de sonhar espiritualmente. E queremos fazer de acordo com as nossas próprias forças. E deixamos Deus de lado. Mas nós temos que entender que Deus tem que estar na frente. Aleluia. Deus é a nossa primícia. Aleluia. Aleluia. Irmãos, então eles pararam de sonhar, por isso Deus precisava santificar a vida de Abraão, preparando para receber o propósito. Deus, para a sua vida, aquele propósito que era do quê? Dele ser pai de multidões. E essa situação embaraçosa entre Sarai e Agar era um empecilho para que a família de Abraão fosse abençoada por Deus, porque começou a ter atrito entre Ismael contra Isaac. Mas por que aconteceu esses atritos? Porque eles se afastaram, quiseram fazer pelas suas próprias mãos e deixaram que Deus não agisse. Sabe, irmãos, em nossas vidas também precisamos nos santificar antes de receber o milagre de Deus. Como o Senhor ordenou a Josué, está lá em Josué 3, versículo 5: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Deus já nos deu toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Só falta estarmos prontos para receber a promessa. Então por isso Deus quer santificar a nossa vida, nos preparando para quê? Para que sejamos abençoados. Para ter mais fé, você está disposto a se santificar? Mas como, pastor? Como que eu vou me santificar? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você tirou um tempo assim e falou assim: não, agora vou desligar celular, vou desligar tudo, vou pôr meu joelho no chão e vou conversar com o papai? Qual foi a última vez que você fez isso? Ah, pastor, eu fiz antes de sair de casa. Aleluia. Mas muitas vezes nós não lembramos qual foi a última vez que fizemos uma ligação para Papai do Céu através das nossas orações. Isso é santidade. Isso é se santificar. Então santifique-se hoje para que a sua fé aumente e receba o milagre amanhã. A sexta palavra de Deus para Abraão é de uma aliança. Fé para ter uma aliança com Deus. Gênesis 17, versículo 4. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Aleluia. E a aliança que Deus faz conosco, Ele não quebra. É até o final. É eterna. A sexta palavra de Deus para Abraão, a aliança é um compromisso, é um pacto, é um contrato. Deus garantiu para Abraão que lhe daria o quê? A sua promessa. Da mesma forma que Deus garantia a Abraão, ele também deveria ter o quê? Compromisso com Deus. Ah, eu quero que Deus tenha aliança comigo, mas eu não quero cumprir a minha parte com Ele. Tem muitas pessoas que pensam dessa forma. A partir de agora o nome Abraão foi mudado para Abraão, que significa pai de numerosas nações. Está lá em Gênesis 17, versículo 5. Para não esquecer, Deus lhe deu um novo nome. Todas as vezes que o seu nome Abraão fosse dito, estaria lembrando do quê? Da sua promessa. Aleluia! Deus tem uma promessa para com você.
Muitas pessoas querem ser abençoadas, mas não estão dispostas a assumir o compromisso de uma aliança com Deus. Eu carrego aqui um anel, uma aliança. Isso aqui simboliza o compromisso que eu tenho. Que um dia, no altar, perante testemunhas, perante familiares, amigos que ali estavam, eu jurei perante a Deus que esta aliança seria com a minha esposa. Até que a morte me separe. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e Deus tem essa aliança comigo e com cada um de vocês. Aleluia. É uma aliança eterna. Glória a Deus. Deus não volta atrás. Oh, glória. Ao nos convertermos, nós passamos a ter o quê? Um novo nome. Você tem um novo nome. Aleluia. Em Cristo Jesus. Você passa a ter identidade. Antes você era criatura de Deus. Mas no momento em que você aceita o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, no momento em que você reconhece que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida eterna que você precisa para viver nos céus, você tem uma nova identidade de filho amado do Senhor, identidade de filha amada do Senhor. Olha a identidade que você passa a ter. Aleluia. Então, sabe, irmãos, nós fazemos tudo, não é em nosso nome, mas no nome de Jesus. Você passa a ser instrumento, canal de bênção, gerador de milagre. Mas sabe por quê? Porque é no nome de Jesus. Tudo por causa dele. Então cada cristão deve carregar este nome, a promessa de ser servo de Cristo. Aleluia. Paulo escrevia nas cartas: servo de Cristo. Olha que coisa linda, maravilhosa que é. O que você é, Mário? Eu sou servo de Cristo. Aleluia. O que você é, Cicinho? Eu sou servo de Cristo. Glória a Deus. Olha que maravilha, irmãos. Então, para aumentar a sua fé, é preciso ter uma aliança de compromisso com Deus e usar a autoridade do nome de Jesus como garantia da promessa. Está em Atos, capítulo 4, versículo 12. Para ter mais fé, você está disposto a fazer esta aliança com Deus? É, Jesus. Deus já tem um pacto com você. Basta assumir o compromisso seu com o Senhor nesta tarde, para que a promessa se cumpra na sua vida. Sétima e última palavra de Deus para Abraão foi sobre desapego. Fé para entregar tudo. Esta passagem aqui, você conhece de cor e salteado, né? 22, Gênesis 22, versículo 2 aí. Pegue seu filho, seu único filho. Então aqui fala de desapego, fala de entrega. Significa negar-se a si mesmo, como está lá em Lucas 9:23, deixando a vontade e prazeres em prol do quê? Da soberania do Senhor. Aleluia. Deus já havia dado um filho a Abraão. Isaac significa sorriso, significa alegria. Está lá em Gênesis 21, versículo 6. E de fato este filho era o maior prazer para Abraão. Deus lhe fez uma prova de fé para que ele entregasse aquilo que ele tinha esperado, para que ele entregasse a sua alegria. Aí ele fala assim: mas espera aí, Deus. Ele questionou? Quando Deus fala assim: pegue seu filho, seu único filho, e vá e faça o sacrifício. Mas ele tinha fé. Deus é estrategista. E ele foi até o local onde Deus preparou. Agora imagine vocês aí que são pais.
Imagine você pegar seu filho, seu único filho, e ouvir a voz de Deus falando, você vai lá e sacrifica ele. Até aqui o sonho de Abraão já estava cumprido. Mas a promessa de Deus era muito maior, irmãos. Para saber se Abraão estava pronto para fazer parte do propósito divino, ele precisava o quê? Ser provado em sua fé. E quantas vezes nós somos provados em coisas menores, coisas pequenas, e nós somos reprovados por Deus? Quantas vezes nós já fomos reprovados? Deus não pediu para nós. Vai lá, sacrifica lá a sua filha, o seu filho. Pega os seus netos aí, vai lá e sacrifica. Primeira coisa, não, essa aí é voz do demônio, não é de Deus isso daí. Abraão não questionou. E ele foi. Sabe, irmãos? Então ele precisava ser provado. Se abrisse mão do seu sonho em prol do propósito de Deus, ele receberia muito mais do que imaginava. Então Abraão aceitou o desafio. Abraão, ele abriu mão da sua alegria, que era Isaac, e recebeu o quê? A felicidade completa depois. Porque ele confiava tanto em Deus, que ele falou assim, eu vou levar, mas eu creio que vai chegar na hora lá, Deus vai prover. Vamos lá, filho. Glória a Deus, aleluia. Deus é estrategista. Eu estou indo, porque sou obediente. Mas já tem algo preparado lá. Eu creio. E foi dessa forma que ele foi. Quantas vezes nós queremos que Deus realize apenas o nosso querer? Sendo que se aceitássemos a sua vontade, tudo seria muito maior e melhor. Deus tem plano para cada um de nós. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Mas no momento em que nós queremos interferir nos projetos de Deus, nós sofremos, apanhamos, se machucamos. Porque o plano de Deus para nós é plano do quê? Plano de paz. Sabe, irmãos? Então Abraão aceitou o desafio, abriu mão da sua alegria. Por isso Jesus disse que se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome o quê? A sua cruz. E siga-me. Será que nós estamos dispostos a tomar a nossa cruz? A pagar o preço para seguir Jesus? Está lá em Marcos 8,34. Então é preciso o quê? Abnegação. É preciso renúncia para receber o que Deus tem para as nossas vidas. Uma mão fechada, você pode ter plena certeza, não está pronta para doar e nem para receber. Deus está sempre com as mãos abertas para mim e para você. Deus está sempre derramando na nossa vida. Mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer. Para aumentar a sua fé, você estaria disposto a abrir mão da sua alegria? Domingo para mim é sagrado. É dia de eu sair para o boteco. Não abro mão. Eu não abri a mão, irmãos, de assistir partida de futebol. Eu deixava de ir na igreja, no culto, para assistir partida de futebol. Sabe o que eu fazia? Então eu não queria abrir mão. Eu não queria entregar. Eu só queria receber. Mas no momento em que levava um salofanco, no momento em que levava um puxão de orelha, um tropeço, estava eu lá. Ai, Deus, está aqui. Aleluia! É Deus. E Deus falava, sabia que você vinha. Eu conheço o futuro. E aí, você está disposto a entregar tudo em prol da obra do Senhor? Porque Deus tem o quê? Uma obra completa para nós. Ele falou da promessa.
Mas ele não dá detalhe aos processos. José, comecei a falar aqui no começo, deu sonho para José do quê? O feixe dos irmãos ali se curvavam para ele. Oh, todo mundo. Mas é o processo. Seus irmãos vão se curvar para você. A nação vai se curvar para você. Mas para você chegar lá, você vai apanhar dos seus irmãos. Você vai ser jogado numa cisterna. Aleluia! Eles vão vender você como escravo. Você vai penar nesta caminhada. Lá você vai melhorar um pouquinho. Você vai para casa lá do braço direito do faraó. Vai comer do bom e do melhor. Mas depois de lá você vai passar uma temporada no prisão lá, quebrar pedra lá. Aleluia! Será que se nós soubéssemos do processo, nós aceitaríamos? Quantas vezes muitos desistem? Quantos pastores desistem do chamado? Aleluia! Porque não suportam o processo. Quantos desistem de ajudar, de adorar ao Senhor, participar da obra do Senhor, porque não suportam o processo? Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus deu a promessa. Glorificado! A promessa dele está de pé. A palavra dele não volta atrás, Marcos. Aleluia. Se ele prometeu, vai cumprir. Mas você precisa crer. Você precisa entender que a jornada vai ser cansativa, vai ser dolorosa, mas a chegada valerá a pena. É isso que Jesus fala para nós nesse momento. Filho, é cansativo, é dolorido, seus pés vão sangrar, vão te abandonar, pessoas vão falar mal de você, mas a chegada valerá a pena. E a chegada que nós esperamos não é aqui neste mundo. A chegada ao qual Deus se refere para a nossa vida é quando nós chegarmos lá na porta do céu. E quando abrir aquele portão, Ele fala assim: entra, meu filho amado, em ti eu me comprazo. Receba aqui o teu galardão, a coroa da vida. Aleluia. Essa é a chegada que vai valer a pena. E aí sim, você vai ter uma vida eterna, ao lado de Jesus Cristo, o Nazareno, ao lado de Deus Pai e do Espírito Santo, onde você não chorará, onde ninguém te acusará, onde você não terá enfermidade, ninguém vai tentar te humilhar. É ali que vai valer a pena. Aleluia. E esse tempo ao qual nós temos aqui, nesta terra, o tempo que nós desfrutamos aqui é tão pequenininha. É uma gota d'água no oceano em relação a uma eternidade que nós teremos ao lado de Jesus Cristo de Nazaré. Então não desista da promessa. Entregue tudo aquilo que for preciso para que você possa desfrutar das bênçãos completas que Deus tem para nós. Aleluia. E para concluir, Jesus é o autor e consumador da fé. Está lá em Hebreus 12, versículo 2. Por isso nós devemos pedir a Ele que nos dê a fé que precisamos. Aumenta-nos a fé. Está lá em Lucas 17, versículo 5. Peça para Deus. Nossa, hoje eu estou fraco. Mas hoje eu vou lá na igreja, hoje eu vou no culto, independente de quem vai pregar, porque eu sei que lá eu vou me abastecer, vou encher o meu corpo, o meu espírito de combustível espiritual, porque o Espírito Santo, que é a bomba que nos enche, vai estar presente. É dessa forma que nós temos que pensar. Como fez Abraão, precisamos basear a nossa fé nas palavras de Deus para os nossos corações. Deus pode usar as pessoas para falar conosco. Pode falar diretamente a cada coração. Deus pode usar o ministério do louvor. Deus pode usar tantas e qualquer pessoa para trazer uma mensagem para você. Aleluia. Mas Ele fala principalmente
através da Bíblia. Aqui Ele tem bradado. Aleluia. Aqui Ele tem falado. E como que você está? Tem falado com o Papai do céu? Medite nela. Dia e noite. Eita glória. Medite nela. Sabe, irmãos, quem deseja crescer na fé precisa estar sempre atento. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Será que nós estamos praticando a palavra? Ou estamos sendo apenas ouvintes? Ouvimos aqui, sai por aqui. Seja praticante da palavra. Se você tem recebido a palavra do Senhor para a sua vida, baseie a sua fé nas palavras de Deus e creia que elas serão fortalecidas. Quer aumentar a sua fé? Ninguém quer? Aleluia. Fique de pé então. Vamos pedir para o Espírito Santo nos abastecer. Amém. Coloque-se na presença dEle. Ele está aqui. O mesmo Deus que tomou Abraão pelas mãos e levou fora da tenda e disse: olhe para o céu, quantas estrelas. Em ti, todas as famílias serão benditas. Você é descendente de Abraão. Você é filho de Abraão. Por isso você está aqui nesta tarde. Oh, Jesus, nós te pedimos, Pai, através do teu Filho, Pai, que o Senhor venha, Pai amado, a fortalecer a nossa fé. Fé para renunciar, Pai amado. Renunciar tudo aquilo que não tem agradado a Ti, Pai amado. Fé, Pai amado, para renunciar, Pai, aquilo que tem nos afastado da Tua presença. Pai, nós queremos fé para mudar o nosso caráter, Pai. Muda, Pai. Assim como o oleiro transforma aquele vaso de barro, Pai amado. Molda o nosso caráter também, Pai amado. Faz um vaso novo, Senhor. Pai, ativa a nossa fé para nós recebermos a promessa. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem uma promessa para conosco, mas nós muitas vezes não queremos enfrentar o processo e acabamos desistindo, Pai. Então que o Senhor venha nos fortalecer a nossa fé, para que nunca venhamos a desistir desta caminhada, desta jornada com o Teu Filho Jesus, Pai. Pai, que nós tenhamos fé para sonhar, Pai. Sonhar coisas do alto, Pai. Os sonhos de Deus para a nossa vida venham se concretizar. E assim nós pedimos a Ti, Pai. Porque tem muitas pessoas que já engavetaram os seus sonhos, Pai. Não creem mais, Pai amado. Muitas vezes estão achando que a promessa está demorando. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor não adianta e não atrasa. Porque a Tua promessa vai se cumprir, Pai, no momento exato que o Senhor estiver achando, Pai, que nós somos merecedores de receber. Pai, que o Senhor venha, Senhor, ativar a nossa fé para viver em santidade, Pai. Santidade esta que nós busquemos a ter mais intimidade contigo, que nós possamos estar sempre dispostos, coração aberto, Pai, para ali naquele nosso quarto, no secreto, termos tempo de te adorar em espírito e verdade, falar contigo através das nossas orações, falar contigo, Pai amado, através da tua palavra. Oh Senhor, Pai, que nós venhamos a ter uma fé para ter uma aliança contigo, Senhor. É que esta aliança não seja quebrada da nossa parte, porque nós sabemos que a tua aliança o Senhor nunca quebra, o Senhor não volta atrás da tua palavra lançada, Pai. Eu sei que o Senhor tem uma promessa para cada um de nós, por isso, Pai, nós clamamos neste momento, ativa, Senhor, a nossa fé, para que possamos ter mais intimidade e que esta aliança nunca seja quebrada.
Pai, que nós tenhamos fé, Pai, para entregar tudo a Ti, Pai, para que nós venhamos desapegar daquilo que tem te afastado, Senhor, que, Senhor, nós tenhamos se afastado da Tua presença, Pai, e por isso nós clamamos neste momento, Pai amado, que o Senhor possa ativar a nossa fé, que nós possamos entregar, Pai amado, se entregar a Ti, Pai, reconhecendo que só há um caminho para estarmos nos céus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos abastecer a cada momento, a cada manhã, que o Senhor venha nos encher, Pai amado, da Tua unção, para que possamos estar sempre da Tua presença, ó Pai amado. Ativa em nós, ó Pai, um coração puro e inabalável, Pai amado, para que possamos sempre desfrutar daquilo que o Senhor já tem separado e reservado, Pai. Mas eu peço em nome de Jesus, nos fortalece espiritualmente, Pai amado, para que não venhamos querer desistir desta caminhada, deste projeto. Nós já sonhamos e visualizamos ali, Pai amado, aquele prédio concluído, Pai. Nós estamos aqui num espaço, Pai amado, abençoado, espaço esse que foram cedidos pelos Teus filhos, Pai, porque eles creem nas promessas que o Senhor tem para eles, Pai. Eles deixaram, Pai amado, de viver aqui aqueles momentos entre família, Pai, para que neste local a Tua palavra fosse pregada, vidas sejam alcançadas, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor vai retribuir poderosamente na vida desta família, que abriu, Senhor, mão deste espaço, para que aqui, Senhor, a Tua palavra, Senhor, permaneça sendo pregada dia a dia. Nós cremos, Pai amado, que logo em breve nós teremos ali o nosso prédio. Dinheiro nós não temos, mas nós temos a fé de Abraão, Pai, que o Senhor vai levantar os recursos para que ali nós possamos edificar aquela casa de oração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que se sentem cansados, oprimidos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja visitando agora, Pai, fortalecendo, Pai amado, que o Teu Espírito seja o combustível que nós precisamos, Senhor, no dia a dia, para que nós possamos enfrentar todos os intempéries, Pai amado, para que no final nós possamos estar reunidos recebendo o galardão diretamente das mãos dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço por este momento, por esta palavra, ó Pai, que ela não caia aos ventos, Pai amado, mas que ela fique gravada em nossos corações e que possamos meditar nela, Pai, porque eu creio na promessa que o Senhor tem para a minha vida, eu creio na promessa que o Senhor tem para cada um que se encontra aqui neste momento, eu creio nas promessas que o Senhor tem para a comunidade de Tissade, Pai amado, e nós seremos perseverantes, Pai, até o final, porque o projeto do Senhor, Pai amado, os Teus planos são melhores do que os nossos. Muitas vezes tentamos, Pai, fazer da nossa forma, mas o Senhor, Pai amado, tem caminhos melhores, os Seus caminhos são mais altos do que os nossos, e eu creio, Senhor, que nesta tarde nós fomos abençoados, Pai, para que a nossa fé seja edificada e possamos trilhar sempre na busca e na presença, Pai amado, daquilo que é mais precioso para a nossa vida, que é estar junto contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. E que o Senhor derrame da Tua unção. Aquele que entrou aqui, Pai amado, espiritualmente enfraquecido, que ele saia daqui revigorado, despejando energia, Pai amado, para que ela possa dizer assim: até aqui o Senhor me ajudou, e agindo Deus, quem impedirá? Porque é o Senhor que está à frente, é o Senhor que está derramando e abençoando. E assim, Pai, eu oro agradecido em nome do Teu Filho Jesus. E aquele que crê e concorda, diga amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.